Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das políticas públicas mais ambiciosas e de maior impacto já elaboradas no Brasil, o recém-sancionado Plano Nacional de Educação. Para colocar em perspectiva, essa é uma lei de proporções simplesmente gigantescas, desenhada para ditar os rumos do país inteiro de 2026 até 2036, com a intenção clara de remodelar a nossa sociedade e a futura força de trabalho. Tudo isso a partir das salas de aula. E para ter uma noção real do tamanho dessa ambição, guarda esse número, 73. Esse é um número impressionante de metas que foram estabelecidas nesse novo documento. Elas estão divididas em 19 objetivos principais que vão literalmente desde o berçário, nas creches, até a pós-graduação. É um projeto monumental, um verdadeiro trabalho de engenharia social e educacional. Mas, tem um atrito histórico inegável aqui que a gente precisa encarar e que foi perfeitamente resumido pelo Guia do Estudante. Acontece que promessas legislativas grandiosas muitas vezes acabam batendo de frente com a realidade estrutural do Brasil. O plano anterior, por exemplo, falhou em cumprir a esmagadora maioria dos compromissos. Então, a grande dúvida é o que faz desse novo projeto algo realmente diferente e como é que ele pretende pular esses mesmos obstáculos. Para responder a isso, nossa pauta de hoje vai quebrar essa política complexa em partes bem lógicas. A gente vai passar por 1. O novo Plano Nacional. 2. Metas e qualidade. 3. O desafio do financiamento. 4. A crise dos professores. 5. Impactos no ensino superior. E, para fechar com uma visão equilibrada, 6. Diferentes visões e críticas. Então, bora lá! Começando pela seção 1, o novo Plano Nacional e o seu escopo. Acompanhando a linha do tempo legislativa e democrática do Projeto de Lei 2614, fica muito claro o tamanho desse esforço. A gente está falando de um texto original que passou por mais de 3.000 emendas, várias audiências públicas e muitas revisões na Câmara até chegar a uma aprovação unânime nas comissões. Ou seja, é o resultado de anos de debates pesados, incorporando pedidos de estados, municípios e da própria Conferência Nacional de Educação. E aí chegamos nas promessas que acabaram dominando as manchetes. O plano quer atender 100% da demanda por creches, quer universalizar a pré-escola e garantir que 80% das crianças estejam alfabetizadas logo no segundo ano do ensino fundamental. Mas o que realmente inova aqui é o foco na educação digital, garantindo conectividade e pensamento computacional para as crianças, além de uma exigência inédita de sustentabilidade socioambiental, preparando as escolas para lidarem com as mudanças climáticas. É uma atualização e tanto. E isso nos leva à seção 2, metas e qualidade. Vamos entender como a própria definição do que é ter qualidade na escola está mudando. Olha só, a mudança mais drástica aqui é na régua de medição. Historicamente, a gente usava o IDEB, que combinava notas de testes com taxas de aprovação. O problema, segundo muitos especialistas, é que isso gerava um incentivo meio perverso. As escolas podiam inflar as notas simplesmente aprovando mais alunos, mesmo que eles não estivessem aprendendo de verdade. O novo PNE joga essa lógica fora. A nova métrica agora exige que todo estudante atinja níveis mínimos de aprendizagem. Por exemplo, 90% de adequação lá nos anos iniciais. O foco sai daquela aprovação automática e passa a ser garantir que absolutamente ninguém fique para trás no nível básico. Só que, claro, ter metas super rigorosas nos puxa de volta para a realidade, o que nos leva à seção 3, o desafio do financiamento. Como a gente vai pagar a conta? Para dar conta de organizar esses recursos, o plano aposta todas as fichas no Sistema Nacional de Educação, o SNE. E a melhor analogia que apareceu entre os especialistas é chamar esse sistema de o SUS da educação. É genial! Assim como funciona na saúde, o SNE vai definir exatamente como o governo federal, os estados e as prefeituras vão ter que colaborar, dividindo responsabilidades e grana sem que um atropele o outro ou que alguém lave as mãos. É literalmente a espinha dorsal para fazer tudo isso funcionar. Agora, o salto de investimento que estão pedindo é colossal. Hoje, o Brasil investe cerca de 5% do seu PIB em educação. O plano exige que isso suba para 7,5% no 7º ano da lei e chegue a absurdos 10% do PIB no fim da década. Para isso acontecer, a gente vai precisar de manobras como usar grana do petróleo e revisar o Fundeb.
Detalhe, tudo isso no meio de um clima de austeridade fiscal. Com certeza esse é o maior gargalo para tirar a ideia do papel e colocar na sala de aula. E dinheiro não é o único problema estrutural. O que nos joga direto na seção 4, a crise dos professores, o famoso apagão docente. Sinceramente, esse número é um verdadeiro soco no estômago. 235 mil. Esse é o déficit projetado de professores na educação básica até 2040, segundo o INEP. Para piorar, teve uma queda de 42% no número de jovens ingressando na área nos últimos anos. Os dados mostram que a galera até entra nos cursos de licenciatura, mas uma minoria de fato segue a carreira. Os jovens simplesmente não veem mais atrativo em dar aula. Para tentar estancar essa sangria, o PNE delineia uns passos bem práticos. Primeiro, bater o pé e garantir que todos os professores tenham formação superior específica na área que ensinam. Segundo, criar uma equiparação salarial real com outras profissões de nível superior. E terceiro, travar as contratações temporárias, colocando um limite máximo de 30% nas redes públicas, justamente para dar mais estabilidade e tornar a carreira mais segura e atrativa. Falando em carreira e formação superior, vamos mudar o foco na seção 5, Impactos no ensino superior. Vamos ver como o gigante setor privado vai ter que se adaptar. Quando a gente compara a evolução dos objetivos de acesso e qualidade com a lei de 2014, fica evidente que o setor privado vai sofrer uma pressão dupla enorme. De um lado tem a meta de quantidade, o Brasil precisa bater 2 milhões de titulações por ano. Mas, do outro lado, o sarrafo subiu demais. Agora, exige-se que 55% dos professores universitários sejam mestres ou doutores, além de cotas super rígidas para professores trabalhando em tempo integral. A regra é clara: expandir sim, mas com qualidade máxima. Para ajudar a fechar essa conta, o plano quer dar um gás em programas clássicos como o ProUni e o FIES, mas sempre atrelando o financiamento a boas avaliações. Temos também a introdução do FIES Social, para focar ainda mais na inclusão, e a chance de bolsas diretas para estudantes de baixa renda. Mais um ponto que merece destaque é a educação à distância. O EAD, que cresceu absurdamente no país, agora vai ter que seguir parâmetros de qualidade muito mais rígidos, passando por um pente fino que antes não existia. E finalmente chegamos à nossa seção 6, Diferentes visões e críticas. Porque uma política que mexe em absolutamente tudo, obviamente levanta debates bem quentes, e a gente está aqui para mapear os lados com total neutralidade. Analisando as três grandes frentes, a tensão principal fica super clara. De um lado, o governo federal traz um discurso de otimismo, apostando alto nas reformas estruturais e na organização do novo Sistema Nacional de Educação. No meio de campo, temos os municípios. A visão deles é super pragmática, para não dizer desesperada. Eles precisam de repassos urgentes para conseguir pagar o piso dos professores. O medo é herdar metas duras sem receber o dinheiro para cumprir. E na outra ponta, o setor académico, que levanta um alerta profundo sobre a gente começar a tratar o aprendizado das crianças como se fosse métrica de mercado. Aprofundando rapidinho nessa visão acadêmica, o argumento central deles é que o atual modelo, extremamente focado na Base Nacional Comum Curricular e nos testes padronizados, prioriza as habilidades técnicas e a empregabilidade acima de tudo. Para esses pesquisadores, avaliar os alunos o tempo todo visando resultados acaba servindo muito mais aos interesses das empresas do que a formação de um cidadão com pensamento crítico. É o clássico embate entre treinar para uma prova e educar para a vida. O que deixa a gente com uma grande reflexão. O Plano Nacional de Educação 2026-2036 é super estruturado, ambicioso e claramente tenta corrigir as falhas que empacaram a gente no passado. Mas a pergunta que não quer calar é: será que a próxima década vai finalmente criar uma ponte entre a promessa maravilhosa que está no papel e a dura realidade que a gente vê nas salas de aula? Resolver a questão do dinheiro e conseguir atrair novos professores é o que vai ditar o sucesso ou o fracasso disso tudo. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise e até a próxima.